E aí pessoal, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não posto nenhum vídeo aqui no canal. Eu estou me dedicando mais na área industrial. Estou tendo um pouco da ajuda do meu pai para continuar trazendo alguns assuntos interessantes aqui para vocês. Mas vamos para o que interessa no vídeo. O vídeo de hoje é referente à montagem de um computador. Eu vou pegar ele aqui só para vocês verem. Nós ganhamos esse computador, esse gabinete, de um colega do meu pai que acompanha ele nas redes sociais. Esse, esse gabinete aqui me acendeu a vontade de voltar àquele projeto de ressuscitar o MMX. Alguns que acompanham o canal aí sabem que eu estava tentando ressuscitar um MMX que estava lá no sótão. Eu achei dentro de vários pacotes guardados dentro de uma caixa e eu resolvi continuar esse projeto. E para começar esse projeto tem que começar de algum ponto. Então vamos começar pelas tampas. Primeiro passo, primeira etapa é lixar as tampas do gabinete. Isso é fundamental, especialmente quando esse gabinete tem um histórico de uso em uma região litorânea, onde a maresia e as impurezas podem danificar sua estrutura. E cuidadosamente remover todas as impurezas e resíduos acumulados ao longo do tempo. Dessa forma, vamos garantir que o gabinete fique limpo e preparado para receber uma camada de tinta branca. A ideia é deixar ele mais parecido possível com um computador antigo, pois esse gabinete não é tão antigo como eu gostaria que fosse para colocar os componentes do MMX. Bem, depois de limpar e lixar a tampa do gabinete, vou aproveitar uma tinta aqui que eu tinha aqui na oficina, a ideia é economizar. Ela já está um tempo aqui sem nenhuma utilidade. Vou utilizar, vamos ver se ela está boa. Vou passar nessa tampa antes de passar em todo o gabinete. Se ficar ok, vamos para as outras etapas, que é lixar a outra tampa e lixar o gabinete. Agora aqui, finalizando a passagem do spray na tampa, percebo que ficou ok. E assim dá confiança de continuar o procedimento de restauração do MMX. Vamos para a próxima tampa, eu não vou mostrar todo o procedimento da limpeza da tampa, mas sim do gabinete agora. Bem, antes disso vamos retirar o CD, o disquete, não preciso sofrer com a pintura aqui. Eu interrompi um pouco aqui o projeto para dizer muito obrigado se você assistiu a esse vídeo até esse momento. Você é uma pessoa diferenciada, está procurando conteúdos diferenciados que tragam alguma informação nova. Você é diferenciado da maioria. Como provavelmente sua mãe sempre falou, você não é todo mundo. Eu peço para você deixar sua inscrição, seu comentário e seu like. Vamos voltar para o projeto. Quando eu estava tirando aqui o disquete, eu pensei, por que não testar ele antes, né? Vamos pegar e colocar no MMX na bancada aqui e ver se ele está funcionando, se eu vou conseguir reaproveitar esse drive de disquete. Bem, vamos testar o disquete. Está tudo que meio improvisado nessa bancada, mas é onde o computador vai ficar quando estiver tudo montado certinho. Então ele está quase em casa, né? Vamos pegar o disquete, vamos colocar aqui no drive e testar para verificar se ele está funcionando. Não sei como vai ficar a qualidade aí para vocês, mas eu vou tentar filmar diretamente a tela do monitor aqui. Eu não estou utilizando o CRT, mas sim um monitor LCD antigo. A ideia é salvar um pequeno arquivo de texto utilizando o bloco de notas do Windows mesmo, com o objetivo só de testar se o drive está salvando e carregando os arquivos. A digitação nesses teclados antigos é bem nostálgico, assim, aquela lembrança dos anos da década de 90, assim, quando a gente fazia os trabalhos da escola ou mesmo jogava jogos do DOS e aqueles do Windows de ponte clique. Beleza, funcionou tudo certo, vamos continuar o projeto. Agora o passo é limpar o gabinete. Esse procedimento é muito lento e demorado. Eu vou cortar aqui as etapas para o vídeo não ficar muito longo, mas consistiu em lixar, passar um pouco de spray com álcool para tirar as impurezas, utilizar o secador para secar aonde foi utilizado o álcool ali, deixar ele mais limpo possível para receber a camada de tinta nova. Bem, eu cometi um pequeno erro durante o procedimento de pintura do gabinete nessa parte. Foi ter a brilhante ideia de pintar o plástico. Mas como eu sou o tipo da pessoa que aprende com os próprios erros, então eu analisei, pensei e resolvi esse problema pegando aquelas esponjas de lavar louça, aquelas esponjas
verde e amarela, assim, que você utiliza para esfregar as panelas quando está bem engordurada, assim, e passei ali no plástico ali e acabei tirando aquela camada cinza do gabinete e ela revelou uma camada branca por baixo. Isso me deixou contente, porque chega mais próximo possível de um gabinete original de um MMX ou de um 486. Aqui eu estou mostrando que eu vou instalar um botão para a fonte desse computador, essa fonte ATX, mas antes disso eu queria dar uma dica para vocês para poder clarear um pouco mais o plástico da área do CD e do disquete ali. Eu fiz um procedimento que eu já assisti em vários canais no YouTube que utiliza água oxigenada e a luz do sol para clarear plásticos amarelados com o tempo. Voltando aqui para o projeto, vamos ter que soltar essa tampa da frente do gabinete para poder ter acesso aonde vamos instalar a chave que aciona a fonte para alimentar a placa-mãe do MMX. Então vamos ter que soltar os parafusos e os engates para ter acesso ali para poder fazer um corte com uma pequena esmerilhadeira, uma pequena retífica na verdade. Eu tenho um pequeno toque para a limpeza, então quando eu retirei a tampa eu vi alguns excessos de tinta que passou da limpeza anterior. Eu fiquei com aquilo na cabeça, eu vou limpar isso aqui para deixar tudo bonitinho e tudo acertadinho para poder continuar o projeto com tranquilidade. E para deixar claro, eu não estou recebendo nenhum patrocínio das empresas de produtos de limpeza que eu deixei ali na mesa, só passou batido ali durante a gravação. Com a ajuda de um paquímetro, uma trena e um lápis e uma calculadora, eu defini para centralizar o botão abaixo da unidade de disquete e no centro do gabinete, assim ficando mais estético e mais parecido possível com um gabinete mais antigo, onde tínhamos os botões mais rústicos, assim, mais brutões, assim, para ligar e desligar os gabinetes. E agora chegou a hora da verdade, realizar o corte na frente do gabinete. Qualquer errinho, qualquer coisa é jogar todo o trabalho fora. Ou seja, várias horas que eu gastei pintando, limpando e ajeitando esse computador, o projeto seria atrasado por causa de um pequeno erro de corte. Então aqui nesse momento foi um momento de concentração e detalhe. Após realizar o corte da chave de ligar e desligar a alimentação da fonte, eu encontrei um pequeno impasse, mas nada que não seja possível contornar com um pouco de análise e estudo e gambiarra ou adaptação técnica. O cabo da fonte ficou muito curto, então a solução mais rápida é cortar no meio e criar uma emenda ali, utilizando outros cabos e espaguete termoencolível, que é tipo uma fita isolante, mas com um acabamento bem melhor. Tem algumas etapas que eu cortei aqui da edição por causa que estava ficando muito longo o vídeo, mas vamos continuar. O próximo passo é encaixar a placa-mãe no gabinete. Vai ser um desafio por causa que eu não tenho mais todos os engates originais, os furos do gabinete não batem, mas vamos dar um jeito aí. Então a solução mais rápida possível foi utilizar uma caneta de marcar CD para marcar os furos, furar com a furadeira e colocar os parafusos aonde eu não tinha mais os engates e reaproveitar alguns dos engates que eu já tinha ali na placa, que são aqueles de plásticos. Então eu coloquei no furo para reforçar, para eles não soltar. Utilizei um pouquinho de uma cola rápida, ela é um pouquinho mais forte que a cola rápida e ele ficou bem preso. Aprovando os encaixes que vão segurar a placa-mãe, prosseguir a instalação dos componentes. Depois de encaixar a placa-mãe, vamos encaixar a placa de vídeo. A placa de vídeo ocorreu alguns problemas por causa que o engate dela embaixo tinha uma orelhinha que estava batendo na chapa de ferro que segurava a placa-mãe ali no gabinete. Então eu não vou mentir para vocês, eu tive um problema, eu montei todo o computador, tive que desmontar essa parte da placa de vídeo e tirar essa orelhinha para poder a placa de vídeo funcionar corretamente. Nesse computador, o único item que não é original, vamos dizer, dele, é um conversor que eu tive que comprar de IDE para SATA. A ideia era converter um HD SSD de 32 GB
para SATA, assim diminuindo o custo de restaurar esse computador e aumentando a vida útil dele também. O único problema é que eu não teria aquele barulho nostálgico que quando você liga o computador, você ouve o HD trabalhar, a agulha do HD trabalhar lá, e você diz, ele está vivo. Espero que vocês compreendam esse ponto do projeto e continue assistindo o vídeo aí da restauração desse MMX. Vamos continuar. O próximo passo é conectar os periféricos como o drive de CD-ROM e o drive de disquete, utilizando os conectores PATA. A gente, antes de conhecer o nome, chamava de conectores IDE, cabos IDE, mas vai da tua opinião, da tua opção de chamar aí. O importante é você entender o que está fazendo. Antes de continuar aqui explicando o procedimento de restaurar o MMX, eu quero deixar claro que não foi tudo feito num dia, foi feito em vários momentos de dias diferentes para poder prosseguir com esse projeto. Uma coisa que estava me deixando muito triste referente a esse projeto, que eu não ia ter som nesse computador, daí quebra um pouco a nostalgia, e eu não estava achando a placa de som para ele. Então, procurando lá no Mercado Livre, eu encontrei uma placa compatível com Windows 98 que seja PCI. Então eu comprei, chegou, estou abrindo aqui e mostrando para vocês. Agora o próximo passo é fazer a soldagem dos cabos dos ventiladores que não são originais, são ventiladores que eu aproveitei de uma impressora 3D antiga que eu tinha aqui. Eles encaixaram certinho no dissipador, eu aproveitei e adaptei ali. Além disso, eu vou pegar um conector USB, vou utilizar essa USB para alimentar a fonte da caixa de som, porque em si as caixas de som atuais são USB, então vamos aproveitar, já que tem ali os 5 volts, é só soldar uns cabinhos ali, botar uns termoencolhíveis e está pronto ali, tudo mais compacto, mais certinho, mais bonitinho para ficar mais organizado o computador. Bem pessoal, antes de continuar, para finalizar a montagem do computador, vamos fazer algumas configurações na BIOS. Ajustar a data, eu quero mostrar aqui referente ao HD, configuração do HD, e também existia uma configuração de habilitar cache que eu não estava habilitando e estava perdendo desempenho no Windows. Eu estava assim, imaginando, o que está fazendo o Windows ficar com baixo desempenho? Era só habilitar a cache na BIOS que tive uma melhora de desempenho no Windows de, vamos dizer, uns 300%. Ele estava bem lento mesmo, sem essa função habilitada na BIOS. Feito isso, é salvar e resetar o computador e começar a instalação do Windows 98 de novo. Optei em utilizar a versão do Windows 98 que tem boot por CD-ROM, facilitando totalmente minha vida. É só botar o CD-ROM ali, configurar ele para começar pelo CD e depois pela unidade de disco rígido. Ele inicia ali, começa o processo de instalação, é bem simplificado o processo de instalação comparado a alguns outros sistemas operacionais. Ele lembra bastante o Windows XP, outro sistema operacional que eu gosto bastante, que eu utilizo ainda hoje, infelizmente, por causa que existem algumas máquinas que utilizam CLPs que tem o seu software de programação que é incompatível, totalmente incompatível com sistemas operacionais atuais. Então, infelizmente, eu tenho que virtualizar esses sistemas operacionais mais antigos para poder dar assistência nessas máquinas. Às vezes, a gente só evolui o sistema operacional para ter a segurança e também ficar com as tecnologias mais atuais. Mas querendo ou não, o Windows XP era um Windows bem rápido e fácil de se utilizar. Uma coisa que eu gostava de fazer no Windows XP era configurar para ele usar menos memória de vídeo e memória RAM para deixar ele mais bonito. Ele ficava, vamos dizer, bem chapadão, assim, bem estilo Windows 98 assim, mas tu via que tu ganhava desempenho. Agora, se tu faz isso no Windows 10 ou no Windows 7, tu percebe que não ganha tanto desempenho. No Windows 7 tu ainda ganha um pouco, mas no Windows 10 tu percebe que não resolve nada mexer nessa configuração. Eu estou vendo que esse vídeo está ficando mais longo do que eu gostaria. Vamos tentar dar uma agilizada aqui. A parte final agora é fechar as tampas e ajeitar o lugar onde ele vai ser reinstalado. Eu vou ter que preparar algumas coisas aqui, vou tentar dar uns pequenos cortes
para mostrar para vocês aonde eu vou instalar ele em um pequeno depósito aqui da oficina. O primeiro passo vai ser criar uma tomada para ele, vai ser feita uma espécie de extensão utilizando um cabo PP 3 vezes, onde eu tenho fase neutra e terra, fazendo uma instalação bem certinha, bem bonitinha, onde eu vou utilizar uma canaleta para passar os cabos. Bem, a canaleta que eu estou utilizando aqui eu não comprei, estou reaproveitando que sobrou de pedaços de um projeto de um painel de automação industrial, então é tudo reaproveitamento aqui quase. Depois de limpar toda a mesa é só colocar os componentes do computador e testar ele, ver se está tudo correto. Agora, com todos os componentes instalados corretamente na bancada, vamos iniciar o Windows 98 no seu lar definitivo aqui na oficina. Bem, enquanto eu carrego o Windows aqui, eu quero explicar por que eu resolvi fazer esse projeto. Esse projeto eu resolvi fazer por causa que esse computador MMX marcou bastante a minha infância e uma parte da minha adolescência. Com ele eu aprendi bastante coisa sobre informática e quando eu comecei esse projeto e não finalizei, eu fiquei com aquela sensação de não ter acabado totalmente algo. Então eu tive que acabar esse projeto e agora estou muito feliz de ter finalizado. Eu queria compartilhar com alguém e compartilhar com vocês aqui que acompanham o conteúdo do canal. Vocês ajudam bastante. Eu queria compartilhar um momento feliz que eu tive em restaurar esse computador. E com o protetor clássico do Windows 98, o Labirinto 3D, eu quero despedir de vocês e agradecer a sua atenção até esse momento. E também como uma forma de retribuir quem se inscreve e curte os vídeos do canal, deem as boas-vindas aos novos inscritos do canal aqui no YouTube da Eletrônica Kagel. E antes de sair do vídeo, peço para vocês deixarem nos comentários qual sistema operacional marcou a vida de vocês. No meu caso foi o Windows 98, eu tive contato com o Windows 95 e outros sistemas operacionais antes. E o 98 foi o que marcou mais a minha mente, assim, por causa que eu tive bastante contato e aprendi bastante coisa com ele. E é isso aí, pessoal, finalizamos esse vídeo aí. Abraço para vocês, sucesso, fique com Deus, tenham um ótimo final de semana e tudo de bom. Valeu mesmo, obrigado.